Vamos agradecer a presença de todos e todas vocês, contar um pouquinho da galeria, que é esse espaço que a gente está aqui hoje, que é um espaço de exposições e debates sobre arquitetura, cidade, arte, e que também recebe os modelos de apartamentos decorados que a gente tem aqui atrás, dos lançamentos que a gente teve, os últimos lançamentos. Se não visitaram, por favor, visitem, tem coisas muito legais, de arquitetos bastante interessantes e importantes no cenário da arquitetura nacional. E a gente, justamente na ideia de promover as exposições, os debates e manter a discussão sobre arquitetura e arte viva, a gente tem promovido algumas exposições e dentre elas, esse dia é muito importante, é especialmente muito importante, porque além de celebrar a cidade onde nasceu e cresceu a Ideias Arvos, a cidade que a gente ama, também justamente a celebração dele, e a gente conseguiu trazer convidados muito especiais para celebrar com a gente. Então, queria agradecer bastante a presença do Bob e ele ter topado essa loucura que a gente inventou quase na noite de Natal e topou essa aventura junto com a gente, junto com o curador, o Gui Gilfrida, da exposição que vocês, se não visitaram, visitem aqui ao redor, ou podem visitar nos outros dias, porque ela vai ficar até março, então aproveitem em dias mais calmos também para voltar. E agradecer a presença do Raul aqui também, que topou mais uma vez estar aqui com a gente, é sempre um prazer. Então, queria agradecer também as pessoas que foram importantes para que esse evento aconteça, né, como a Roberta Martinelli, que convidou a Mariana Aidar, que daqui a pouco vai fazer um show para a gente, e o Lucas Terribili, que ajudou com essa parceria com os restaurantes que estão aqui com a gente hoje, e a todos os restaurantes parceiros que vieram com a gente aqui fazer esse dia mais animado. Então, obrigada a todos e aproveitem. E obrigada, Raul. Pode dar sequência. Olá, boa tarde. Obrigado, Bia. Obrigado a todo mundo que organizou. Aliás, que organização, pleno feriado, calor, tá cheio, não choveu, bateu aqui 3 vezes. E super obrigado por vocês virem para cá, porque falar de fotografia com o Bob, além de ser um enorme prazer, é falar de cidade, é falar de São Paulo nesse aniversário. Às vezes eu brinco, mas com um pouquinho de seriedade, que São Paulo tem um déficit de carinho, um déficit de amor próprio, há uma superpopulação que quando chega a quinta, sexta-feira ou feriado, sonha em sair correndo da cidade. Então eu acho que no aniversário dela a gente pode aí pensar em como gostar mais dela, como melhorá-la, como abraçá-la, já que ela tem sofrido bastante aí nos últimos anos. O Bob tem uma vastíssima carreira. Vocês conhecem o Bob do estúdio, né? O Bob das revistas, quando elas eram mais poderosas, mas aqui, para quem já visitou a exposição, tem o Bob flanador, o Bob rueiro, o Bob andarilho. Aliás, pela faixa etária aqui, eu vejo que há muitos jovens que devem ou estar estudando arquitetura ou pensando em ser fotógrafos. Depois vou te perguntar algo sobre isso. Mas queria já começar a te perguntar como surgiu essa alma de fotógrafo andarilho e o papel que o Bom Retiro teve em você ir para a rua. Boa tarde. Obrigado aí pela presença. Obrigado pelo convite das Árvores, por essa interação aqui com o Raul também, muito auspiciosa. Enfim, eu nasci no Bom Retiro, um bairro central de São Paulo, e cuja paisagem eram prédios, quer dizer, não havia horizonte, não tinha nenhum tipo de refresco, no sentido de uma cidade. Tinha o Jardim da Luz ali do lado, que era legal. Mas, então, quando eu comecei a me interessar por fotografia e ser fotógrafo,
esse trabalho, algumas dessas fotos são anteriores à minha produção de fotógrafo de moda ou de retratista. E eu saía com a câmera, eu tinha essa coisa de querer fotografar a rua, de ser um fotógrafo documentarista, mas eu não me sentia muito vocacionado para isso. Mas, enfim, quando essas imagens vieram, começaram enfim, a se transformar em fotografias mesmo, as imagens visuais, né, o Bom Retiro, por exemplo, com essa paisagem amassada na minha frente, onde não havia nenhum tipo de escape, se transformou nessas antifachadas. Quando eu pensei que é uma coisa racional, isso não é exatamente uma flânerie no sentido era uma racionalização para se fazer esse trabalho, entendeu? Mas o sentimento que me moveu nesse sentido era essa experiência infantil, entendeu? Algumas outras aqui são fruto dessa perambulação mesmo, mais, digamos assim, mais errática, né? Eu exatamente não sabia. Aqui na minha frente tem o Cristiano Mascaro, que é um mestre das fotografias urbanas também, e eu me sinto até invadindo o território dele aqui. Mas essas que são mais erráticas, assim, que eu fui fotografando o que eu encontrava sem nenhum plano inicial. Também, quando o Guilherme Gilfrida, o curador que me convidou para fazer essa exposição, ele me pediu: o que você tem de São Paulo? Eu falei: eu tenho desde essas primeiras incursões até essas das antifachadas, e até coisas que eu fiz há pouco tempo. Eu fiz para o videoclipe do Zé Miguel Wisnik, o Jequitibá. Eles usaram 600 fotos minhas. O clipe é só com fotos da Avenida Paulista, feito por mim. Então, em 2022, eu saí de novo fazendo isso com uma câmera, fotografando, assim, também completamente aleatório, levantava a câmera e fazia, sem nenhum tipo de pensamento, a não ser que aquilo fosse para ser usado no clipe do Zé Miguel. E nesses mais de 40 anos perambulando, mudou o teu jeito de perambular? Ou seja, do adolescente do Bom Retiro a hoje em dia? Ou o legal é sair sem roteiro, sem uma ideia? Não, eu acho que eu convivo com todas essas situações, desde ter um roteiro, de ter até uma encomenda por trás, né, até uma de moto próprio, né, de inventar um próprio trabalho. Essas antifachadas são invenções minhas. Outras são... essa do Bom Retiro também é uma invenção minha. Mas outras são algum trabalho me moveu, alguma encomenda me movimentou nesse sentido de fazer isso, entendeu? E obviamente, a cidade mudou muito, eu também mudei, né? As pessoas mudam, né? Então, esse olhar meu não é o mesmo de hoje, o que era dos anos 80, dos anos 70, não é o mesmo de hoje, porque eu, enfim, elaborei um monte de coisas, e hoje eu penso diferente do que eu pensava. A cidade, as antifachadas, quando eu fiz, por exemplo, ela era uma... Alguém escreveu um texto, um amigo meu, Dênio Benfatti, e o Rubens Fernandes também, que era o curador da exposição, de que havia uma beleza na feiura, que eu consegui extrair isso de alguma forma. Sei lá, eu acho que talvez seja uma pretensão muito grande, né? Mas, enfim, é isso. Aproveitando falar de beleza na feiura, eu lembro quando algumas revistas internacionais falaram que o Bom Retiro era um dos bairros mais cool do mundo. Eu lembro que na rádio, ouvintes lá da CBN falavam: mas o Bom Retiro é feio. E eu lembro que na época eu dizia: olha, tem algumas obras arquitetônicas lá incríveis que poucos paulistanos conhecem, então o problema é de vocês deviam ir lá visitar. Mas o poder do Bom Retiro, que talvez seja o poder de São Paulo, é que a beleza não é a beleza Disney. Exatamente, é isso aí. É uma beleza, você tem que ir, é uma beleza achada, procurada. Tá. Esperto. É uma beleza mais que você tem que procurar. Ela não está posta na sua frente.
Você tem que olhar, tem que vasculhar, é uma vasculhação, né, para você achar lá alguma beleza. Mas realmente eu acho que, afora as questões evocativas para mim, que são emocionais do bairro, eu vejo muita beleza no bairro. Nas construções, na vida na rua, na ocupação que teve, essas sobreposições de culturas, né? Começaram com os italianos, depois os judeus, depois os coreanos, agora os bolivianos. Então, isso fica claro lá, essas camadas todas estão muito presentes. E hoje, quais são os bairros de São Paulo que você gosta de perambular, ou que você gostaria de passar mais tempo retratando ou investigando? Difícil hoje, não sei, porque acho que o centro, né? O centro tem uma coisa, tem uma atração, muito fotogênico, né? Porque convivência de choques de cultura, choques de arquitetura, né? Coisa nova com coisa velha, pobreza com riqueza, enfim, eu acho que isso pode ser muito fotogênico. Você também, a gente estava conversando ali atrás e você me contava da tua experiência em Nova York. Você foi para lá jovem, conversou, aliás, procurou trabalho com grandes fotógrafos locais e também era andarilho. Nova York não é o Bom Retiro, mas também tem essas múltiplas camadas e não é uma cidade desesperada em ser bonita, aliás, longe disso. Nova York te influenciou também na maneira como você registra a cidade? Sim, porque em Nova York realmente eu era andarilho mesmo, porque não tinha carro, não tinha... enfim, lá é uma cidade que ela é propícia, ela não tem ladeira, ela é propícia para você andar, né? E isso nos anos 80, né? Então, eu andava portando a câmera, né? O tempo todo, porque, enfim, eu tinha veleidades documentais, né? De documentar a cidade, aquele tempo e tudo mais. Então, talvez ali tenha se instilado em mim algum tipo de vontade, de estilo, de jeito de fazer. Eu reconheço em muitas dessas fotos que eu fiz em Nova York no começo dos anos 80. Eles era uma Nova York muito diferente da de hoje. Você podia contar um pouquinho? Como São Paulo é, né? São Paulo é muito diferente do que era. Nova York... bom, eu vivia no bottom da society, né? Eu era ficava no subsolo, digamos assim, né? Não tinha acesso. Eu vivi na mesma época que o Basquiat, que o Andy Warhol, mas isso era impossível, não se chegava perto dessas pessoas. Eu trabalhava num estúdio, era um assistente e, enfim, a minha visão era de alguém que tinha que correr para sobreviver e morar com 4 pessoas num cubículo, dividir geladeira, banheiro, lavar coisas. Uma experiência muito, olhando hoje em retrospectiva, muito fundadora, né? Eu acho que fundou um outro em mim, né? E a cidade em si, eu aproveitei ela quer dizer, eu não tive acesso à alta cultura. Eu aproveitei esses meandros aí que era possível para mim, né? Andava de metrô, ia nos lugares, jogava futebol, era isso. Não, e era outro metrô também. Outro metrô. Era 0,75 cents o metrô na época. Hoje é quanto? $4, acho que é por aí. Hoje aqui você compra aquele cartão, mas é algumas vezes mais caro. Exato. Então era 0,75 e tinha um monte de... a gente pulava... Você também pulava catraca? Pulava catraca, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Você mandava uma carta para uma pessoa aqui no Brasil, a carta demorava 15 dias para chegar, a pessoa demorava 15 dias para responder e 15 dias para devolver. Então, 45 dias depois, você recebia a resposta daquela carta sem ter a pergunta. Então, era outro mundo, né? Falei, hoje em dia, você pensar isso é uma loucura, né? Telefonar, então, era assim, você precisava ganhar o triplo do que eu ganhava.
Para quem não aguenta mais o WhatsApp, dá até uma certa inveja, né? Ficar 4 semanas sem uma resposta, né? Era isso mesmo, era tudo no gogó, tudo na conversa direta. E queria te perguntar um pouco de arquitetura, porque conversando aqui com alguns dos meus amigos arquitetos, eles estavam falando da antefachada, que é um olhar da arquitetura de São Paulo, aí sim, bem paulistano, muito forte. Você já pensava muito antes de fazer esse trabalho nessas antefachadas? Como você teve essa Eu achei ideia? numa série que eu fiz, essa série preto e branco ali que está ali, que eu fiz nos anos 80, eu achei uma série, umas fotos que já prefiguravam esse trabalho. Que eu já tinha essa coisa muito sem perspectiva, sem céu, sem chão, que é o que eu disse, esse sentimento, ele me moveu, esse sentimento bom-retirense, de não ter perspectiva, de não ter céu, não ter chão, me moveu no sentido de fazer isso. Mas ele foi uma coisa muito elaborada. Eu usei uma câmera muito grande, uma 8x10, que é uma câmera que corrige perspectiva, e anulei esse sentido da perspectiva nas fotos, entendeu? Então, elas ficaram com essa cara aí de você estar dentro, né? O público, o privado ficou público, né? Quer dizer, eu entrei dentro desses lugares. O que aconteceu foi isso, eu fui elaborando, isso foi chegando. Um dia eu estava andando, na verdade, eu estava andando um dia na Santa Efigênia, eu fui comprar umas lâmpadas lá, umas coisas assim, e olhei, tinha uma luz super oblíqua, era inverno, eu olhei para aquilo e falei assim, eu só fotografava gente, né? Depois desse período inicial, eu me especializei em fotografar gente, em retrato, em foto de moda. E aí me deu vontade de fazer alguma coisa assim. Aquela luz oblíqua, o centro de São Paulo, a câmera 8x10, tudo isso junto formou esse conjunto. Depois a Kozak Naif editou um livro, eu fiz uma super exposição lá na FAAP, no Museu da FAAP. Então, tudo isso criou um corpo muito forte para esse trabalho. Escolha dos prédios. Tem ali o Copan, tem o Raci, tem alguns... Tem o Conjunto Nacional. Conjunto Nacional, tem o Araúnas, que é lindíssimo, do Franz Repp, ali no Minhocão. Como foi? Geram prédios que você gostava? Você já foi atrás deles? Acho que eu fui atrás na verdade, eu fui atrás desses padrões. Eu fui atrás dos padrões de repetição, que talvez seja o mote, a linha condutora desse trabalho. Então, eu não tinha esse conhecimento disso. Quer dizer, o Copan, obviamente, eu sabia que era do Niemeyer, mas o resto não. Então, era uma coisa só de padrão, dessas texturas se repetindo, se sobrepondo. Eu fui atrás disso, entendeu? E, curiosamente, acabei fotografando prédios super importantes, né? Muitas janelinhas. Né? Exatamente, sem saber que eu estava fazendo isso. Tem algo voyeurístico e que é ótimo, né? Porque hoje em dia em São Paulo os prédios tendem a ser super recuados, criam aí uma carreira de obstáculos para quem gosta de espionar. Eu que adoro Copacabana, eu acho ótimo ficar procurando se tem quadro na sala, se tem estante de livros. Janela indiscreta. Total. Isso aí. Mas quando você estava fazendo esse trabalho, você também pensava nisso? Ou seja, quem são essas... Eu acabei tendo isso porque naquele tempo não era foto digital, então você não via, né? Você fotografava e mandava revelar, dia seguinte você ia ver, se você errou, tem que voltar para fazer de novo, ou se você acertou, maravilhoso. E aí você via a dimensão do que você tinha capturado, né? Aí eu falei, nossa, aí você olhava com lupa, né? É assim que se fazia a coisa analógica, o Cristiano sabe bem disso. E eu olhava com lupa e aí eu falava assim, nossa, olha isso aqui, olha o que está acontecendo dentro dessa casa, lá no Copan você vê muito isso. Olha essa bandeira do MST, tem lá uma bandeira do MST, olha essa mulher aqui do lado de fora. Mas todo mundo está um pouco assim, você não vê ninguém com definição, né? O que é bom também. Senão vai ser processado. Exatamente. Desta vez. Você comentou do território, né? O território do Cristiano Mascaro,
o Tuca Reines está por aí, a gente tem vários fotógrafos de arquitetura aqui, e graças, aliás, eu não sei, depois ia te perguntar o que você acha do Instagram, mas graças ao Instagram e às redes sociais, e o próprio celular, o smartphone, as pessoas viraram mais fotógrafas no dia a dia e estão clicando mais a cidade. Você acha que a cidade sai ganhando ou não com essa inflação de exposição? Não, lógico, porque da quantidade sai a qualidade, né? Quer dizer, você tem um milhão de fotos, você tem muita... Nunca houve tantas fotos ruins como as fotos ruins de hoje. Mas também, obviamente, tem muita coisa boa que aparece e que apareceu porque o mundo digital franqueou a muita gente o acesso que o mundo analógico não dava, que era o custo, que era você ter um equipamento. Você, para ser fotógrafo, antigamente, precisava saber física, matemática bastante, porque tinha muita conta para fazer, entender de química, se você fosse para o laboratório, e hoje em dia você não precisa mais disso. Isso não é hierarquicamente melhor, não é melhor, nem pior. É o que é. Só que esse funil, ele abriu por causa disso. É bom, né? Quer dizer, você conseguiu que ter muito mais gente praticando fotografia do que havia antigamente. Porém, até eu fui minha filha estudou fotografia no ICP, em Nova York, e o paraninfo, o cara que discursou na formatura, era um professor, ele perguntou assim, quem de vocês aqui fala inglês? Aí todo mundo levantou a mão. Quem de vocês aqui escreve inglês? Todo mundo levantou a mão. Quem de vocês aqui é escritor? Ninguém levantou a mão. Ele falou assim, bom, fotografia é a mesma coisa. Você, para ser um fotógrafo, não basta fotografar. Você precisa ter os mesmos elementos que um escritor tem. Ou seja, estilo, objetivos, uma história, técnica, enfim, até algum pacto com algum tipo de audiência também, entendeu? Você me fez lembrar, para quem ainda não assistiu, vale ver os Fabelmans, o filme do Spielberg, que ele conta, né, a história da sua paixão pelo cinema e, ao mesmo tempo, homenageia as grandes figuras, o pai e a mãe dele. E ele mostra demais essa época que se diz do saber fazer cinema. Eu vi até umas críticas falando, ele trata o cinema como museu, etc. Eu discordo, mas ele mostra que naquela época você tinha que ser meio químico, alquimista, físico. Tinha um artesanato que não tem hoje, mas, enfim, eu sou aderido ao mundo digital. Eu gosto, eu acho bom, acho prático, você vê a coisa na hora, você toma decisões que são... E também você tem a difusão, é muito maior, né? Eu, num tempo, nos anos 80, nos anos 90, meados dos anos 90, assim, eu tinha muita expressão em muitas revistas, muitas publicações. Eu não tinha 1/10 do alcance que eu tenho hoje. Então, quer dizer, isso também é uma vantagem, também é uma possibilidade, né? Ou seja, houve uma democratização do conhecimento. Exatamente, fato, né? Tanto da difusão do seu trabalho, como da possibilidade de fazê-lo. E drone, o que você acha de fotos de drone? Eu não tenho ligação nenhuma com drone. Porque eu acho que é uma máquina fazendo uma coisa, não bato. Acho legal ver coisas feitas por drone, né? Filme, principalmente, né? Mas eu mesmo nem uso, nem sei usar e não preciso. Não tem vontade? Não tenho vontade nenhuma. Ainda mais porque é uma coisa que fica longe. Eu gosto de estar com a câmera no olho. Mesmo essas câmeras que são view, como é que chama isso? View, que você olha de longe, como o celular. Alguém sabe isso? Que você não olha no visor, olha no... Ajuda para os universitários. Tem uma câmera que você olha... As câmeras atuais, você olha atrás delas, você não põe o olho. É tipo celular. E isso também não me pega de jeito nenhum. Eu gosto de botar a câmera no olho e fazer com... Muitas vezes, em estúdio, quando eu fotografo pessoas, muitas vezes eu não olho através do visor, eu fico do lado de fora da câmera,
fotografando as pessoas, eu falando com elas e fotografando. Mas a câmera está ali num lugar que eu sei que está tomando aquela foto. Na seleção, no trabalho que o Gilfrida fez, aí há várias linguagens e você também faz muitas fotos com celular. A gente sabe que sair em São Paulo hoje com o celular para tirar foto na rua é uma aventura aí de alto risco, mas você tem saído? Como você faz assim no seu dia a dia? Não, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito em viagens era levar minha câmera o tempo todo, que era um saco pesada para burro, e toda vez que eu estava viajando, eu falava, não, vou levar a câmera para fotografar. Eu continuo levando a câmera, só que eu não saio com ela. Eu deixo no hotel. Porque eu falo, vou andar 10 quilômetros, não estou afim de... Aí eu faço tudo com o celular. E uso bastante, é um ótimo registro. E muitas vezes acaba sendo... Às vezes é um caderno de notas, né? Às vezes eu uso o celular como um caderno de notas para ideias, para coisas que eu vou fazer no futuro, para, enfim, para olhar uma locação, para olhar algum lugar que eu queira, que me interesse. Mas, muitas vezes, essas fotos se tornam finais, acabam sendo possível. Tem uma ali que saiu de um celular, entendeu? Então, elas acabam podendo ser utilizadas dessa forma. Qual é do celular, que tenho certeza que vão perguntar? É uma que está ali, está numa mesa ali, que é de umas mulheres. Aquela do edifício que você comentou, a galeria que você comentou do Galeria Presidente. Isso. Galeria Presidente. Aquela foi com o celular. Aquela foi de celular. Perfeito, perfeito. A Galeria Presidente é a irmã caçula menor da Galeria do Rock. Está no mesmo quarteirão, também projetada pela Maria Bardelli e pelo Hermano Cifredi. E, de fato, quem vai no Sesc 24 de maio acaba tendo aí uma vantagem, né? Um espaço privilegiado para fotografar. Mas quem está na rua também vê a Galeria Presidente, que hoje é chamada de Galeria do Reggae, porque ali é uma grande população de imigrantes africanos e há 80 salões de beleza, a maioria fazendo dreadlock. Então virou a Galeria do Reggae e tem essa foto aí muito de perto que você fez. E que aí você vê, de fato, uma cabeleireira... exatamente, ela está fazendo isso, exatamente. Aí foi o voyeurismo que você consegue Eu olhei ver. para aquela cena, achei interessante, estava com o celular. Talvez eu tenha feito até para guardar, para pensar... Eu fiz um trabalho, eu estou até com uma exposição no Museu da Imigração em São Paulo sobre imigrantes africanos, e essa foto me interessou por isso, porque eu falei assim, eu vou procurar... Na verdade, eu nem fiz a foto com veleidades artísticas, eu fiz para documentar aquela mulher fazendo isso e procurá-la para participar da minha exposição. E, no fim, acabou sendo uma foto... Enfim, o Guilherme achou interessante e colocou na exposição. Mas que bom que você não apagou, então. Não é uma apago grande foto. eu não apago muito. Você não é de apagar. O Instituto Moreira Salles, cujo DNA é arquivo, né? Eles começaram como preservação de arquivo, depois é que eles se tornaram um centro cultural. Eu tenho muitas conexões lá com o Sérgio Burg. Ele me diz assim, não jogue nada fora nunca, porque mesmo que você tenha desprezo pelo trabalho que você fez, aquilo no futuro fica uma bolha para alguém estudar, ou a cidade, ou você, ou como era a vida naquela época, ou como se fazia publicidade naquele tempo, qual era o gosto vigente, o que as pessoas... Enfim, tudo acaba sendo um documento importante para o futuro. Mas falando dos perambuladores, como o Bob eu sou mirim ainda, mas também perambulo, o Museu da Imigração ainda é um museu muito menos visitado do que deveria, num espaço enorme, perto do metrô, mas por algum motivo ele parece um tanto isolado e cercado ali de muitos galpões vazios. E a gente fala muito pouco dessa imigração africana e que cresceu muito nos últimos anos. Você podia contar um pouquinho como esse projeto surgiu? Eu sou muito amigo do Neif, da Teia, eles me falaram muito, mas eu queria que você compartilhasse a história dessa... Esse projeto surgiu de uma... Exatamente, a Folha de São Paulo me encomendou um trabalho para fotografar uns desempregados no centro, mas nos moldes do meu trabalho, quer dizer, não eram flagrantes, eram retratos de fundo neutro,
enfim, a gente pesquisava, escolhia as pessoas e fazia essas fotos. Saiu numa matéria grande na Folha, enfim. E na época, eu e o Neif, que era o repórter desse, que eu não conhecia, ele só me acompanhou para fazer esse trabalho, a gente viu que muitas das pessoas desempregadas eram imigrantes africanos. E a gente pensou em fazer um trabalho com eles, não no sentido antropológico clichê de pegar isso para fazer uma coisa muito meio quase que sei lá como é que se fala, eu falaria isso, mas eu fiz o contrário do que eu via sempre das fotos de imigrantes africanos e quis fazer enaltecê-los de uma certa forma, entendeu? Então essa exposição tem muito essa característica, todo mundo está muito orgulhoso, né? Exposição sem pena, eu senti isso nas exatamente, fotos. a palavra é essa, exatamente. Não queria usar muito ela, mas você usou, está ótimo. Isso, é isso. Não foi um sentimento de pena, de comiseração por aquilo que estava posto na minha frente, mas um sentido de realmente de enaltecer aquele orgulho. E, de fato, a gente conseguiu, entendeu? Até nessa coisa que poderia ser uma coisa meio exótica, bom, fora o fato de 2 brancos fazerem trabalhos com comunidade negra, né? Também tinha a coisa do exotismo das roupas típicas, tal, que também podia ser uma apreensão questionável. Isso partiu muito mais deles do que de nós, porque eles queriam, porque diziam até que, por exemplo, você não tem, nós caucasianos, não temos essa ligação com a nossa ancestralidade, principalmente nesse sentido da indumentária, de tudo isso. E eles têm. Isso é muito fundamental para eles. Então, eles mesmos traziam essas roupas que eram meio africanas, exóticas, todas. E enfim, tem muitas fotos. Tem fotos de gente vestida de jeans e outras com essas características. E que legal, porque antes de abrir para perguntas da plateia, a gente começou aqui falando assim sobre esses olhares de São Paulo, né? O centro é bastante conhecido, mas sempre é possível ter muitos olhares novos. O Bom Retiro deveria ser mais conhecido ainda e mais retratado, mas você vê que mesmo numa cidade, nesse momento de que quase todo mundo é fotógrafo pelo Instagram, você vê como ainda há pautas, assuntos, personagens, povos, grupos e arquiteturas a serem fotografadas. Ou seja, um grande exemplo, quando eu vi aquela foto, você ter ali o salão de beleza numa frestinha, se eu não me engano, não sei se tem São Paulinos na plateia, mas tem uma torcida de São Paulo ali, né? Tem um clube, torcida, alguma coisa, uma torcida organizada, e em cima tem esse salão de beleza onde você fotografou. Eu nem sabia, porque foi uma imagem muito fortuita, assim, não foi um estudo, né? E antes de passar para o público, eu queria te perguntar de arquitetura. Aí, voltando, perdão, Cristiano, falando aí do campo, você falou dos prédios, que naquela época, claro, você já conhecia o Copan, e muitos daqueles outros prédios, depois que você descobriu que eram importantes. E hoje muito em dia, através de você. Imagina. E hoje em dia, você gosta ou quer fotografar mais ou algum arquiteto, ou alguma arquitetura, ou algo da cidade que te atrai e que talvez não esteja suficientemente retratado? Olha, eu vou ao sabor dos acontecimentos. Eu não tenho nenhum tipo de... Assim, não estou com essa voracidade de fazer alguma coisa que eu não... Em geral, os trabalhos que eu já fiz, entendeu? Então, eu não gosto de ficar repetindo. Agora, eu tenho uma série minha, chama Nós Outros, que são as pessoas atravessando a rua em vários lugares do mundo. E agora eu fiz uma exposição em Belo Horizonte e eu repeti um Nós Outros em homenagem à cidade, entendeu? Eu tinha essa possibilidade de fazer aquele prédio do Niemeyer da Praça da Liberdade. Praça da Liberdade,
para fazer uma antifachada. Eu queria fazer uma conexão da cidade atual com o meu trabalho que estava sendo exposto. E era mais complexo fazer isso. Aí eu optei por fazer a foto da rua e tal. Mas é isso. Eu acho que se vier, se eu tiver, se me chamarem para fazer, eu acho que eu vou um pouco nessa... Eu vou empurrado, entendeu? Por favor, curadores, está aqui o recado. Se me chamarem para fazer, eu faço. Maravilha. Queria perguntar, então, quem tiver perguntas para o Bob, levantar a mão. Se puder falar seu nome e a pergunta. Oi, Bob. Tudo bom? Primeiro, eu gostaria de dividir. Eu fotografo muito no centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo anda muito perigoso, principalmente depois da pandemia. Uma dica que eu dou: existe um passeio cultural que sai toda quinta-feira às 8 da noite, da frente do Mário de Andrade, da biblioteca, chama Caminhada para o Centro Noturno de São Paulo, tem grupo no Facebook. Como vai bastante gente, é relativamente seguro fotografar. Eu sou um apaixonado pelo centro de São Paulo e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, fotógrafo, para os fotógrafos, para os arquitetos, né? O que a gente pode fazer pelo centro de São Paulo, que é uma área riquíssima de cultura, riquíssima de arquitetura, e está tão abandonado, né? Principalmente depois da pandemia. A gente precisa enxergar o centro de São Paulo e, de alguma maneira, trazer ele de volta, né? Eu queria saber se você acha que se a gente pode ter esperança de ter um centro decente como tem em outros lugares do mundo. Eu não sei dizer isso, porque isso é uma questão de Estado, né? Obviamente a sociedade tem que se mobilizar para isso, mas é uma questão de Estado. Eu acho que é uma complicação. Então, não sei te dizer. Talvez o Raul tenha uma resposta mais pronta para isso. As perguntas difíceis são para o Bob. Você quer que eu também responda? Ah, meu Deus. Eu acho que tem 1000 coisas. Eu concordo com o Bob que é uma questão de Estado, mas acho que também é uma questão de sociedade. E quando eu digo sociedade, é empresariado, é universidade, somos nós. Nos últimos meses, a gente teve pequenos exemplos de como a sociedade encara o centro, né? Quando algumas das maiores empresas do Brasil quiseram botar uma escultura SIC para falar que iam revitalizar o centro, colocaram um tourinho amarelo de resina de vidro. Quando a prefeitura diz que vai fazer uma esquina histórica, e escolheram uma esquina histórica, fizeram um Adoniran Gnomo, um Paulo Vanzolini Gnomo, um Engraxate, um Lambi-Lambi, são assim, esculturas de balneário sem dinheiro. Quando as empresas anunciam que vão criar campos, ou fora de São Paulo, ou dentro da cidade, mais isolados, eu sempre me pergunto, por que nenhuma delas pensa em comprar ou alugar aqueles 3 arranha-céus do Anhangabaú, que tem mais de 40% de vacância, e aí sim transformar o Anhangabaú no que nenhuma reforma da prefeitura vai conseguir fazer, um lugar realmente frequentado por muita gente, de manhã à noite, fim de semana. A prefeitura não ajuda? É óbvio que não, mas eu acho que a sociedade é quem pressiona. A prefeitura faz o Parque Augusta porque a sociedade da Zona Oeste rica exigiu. Como hoje a maioria dos moradores do centro não são exatamente Zona Oeste rica, então a gente faz de conta que se preocupa, mas no dia a dia eu acho que não tem pressão. Quem mais? Perguntas para o Bob? Ou para o Raul. Não, para o Bob, para o Bob. Para o Raul. Então, bom... Opa, tá bom assim? Tá ouvindo ou não? Mais perto? Opa. Bom, não é exatamente uma pergunta, né? Eu queria fazer um elogio, né, ao meu colega Bob Wolferson, porque quando eu fiz uma exposição,
no Sesc Pompeia, eu me senti assim surpreso, enlevado com um texto que ele fez falando sobre o meu trabalho. Eu tentei responder, quer dizer, respondi, né, com o mesmo valor, tentando o mesmo valor, mas não consegui, porque além de ser um fotógrafo, né, de moda, de retratos, de cidade, escreve muito bem, sabe? Eu não consegui superar, né, toda a sua verve, né, naquele texto. Então, eu agradeço até hoje, né, aquilo que você escreveu. Mas faço uma pergunta também. Eu sempre me senti muito seguro durante anos, sou um pouco mais velho que você, ou até bastante, e às vezes as pessoas perguntam, você vai com segurança, como é que você faz? Nunca aconteceu nada. Eu fotografo São Paulo desde 1973. Eu também me sinto assim, sabia? Eu não tenho medo, não. Pois é. Hoje, a única coisa negativa, né, que eu sinto, nunca fui assaltado, nunca tive problema algum. A única coisa que eu sinto, que talvez você perceba também, as pessoas não gostam mais de ser fotografadas. E coisa que eu mais gostava de fazer, caminhando pelas calçadas, é ver pessoas, ou olhar para dentro de um escritório, subir num prédio comercial e fotografar as pessoas, né? Era muito bom, eu tinha até uma estratégia, vamos dizer assim, de chegar bem mais cedo, antes da cidade acordar, e ficava na porta de um prédio. Percebe-se nas suas luzes inclinadas. E subia junto com esse pessoal que eram funcionários dos escritórios todos. Não tinha nada a ver, mas eu me sentia mais seguro. Falei, cheguei primeiro, né, me sentia meio dono do pedaço. E as pessoas gostavam muito de serem fotografadas. Hoje, não querem. Meus direitos autorais, olha, eu sou tem essa... Queria saber como é que você... Essa questão dos direitos autorais ficou muito aflorada. Antigamente, as pessoas não reivindicavam isso. E você... Tanto Cartier-Bresson, por exemplo, não existiria hoje. Sim, pois é. Porque, enfim... Eu brinquei com o processo do teu momento voyeur no Copano, no Araraúnas, mas, de fato, há uma... Isso ficou muito aflorado, né? Com razão, enfim, ou sem razão, mas, enfim... Mas eu acho que um pouco tem esse lado do direito autoral, direito de uso da imagem, mas também tem um certo receio, não sei porquê, de cair na rede. Tem tudo isso, tipo, porque hoje é muito difundido. Tudo. Antigamente a gente ia para algum lugar, fotografava, fiz uma matéria de moda na rua na Tailândia, e aparecia um monte de gente, aí a produtora que estava do meu lado falava assim, não, a gente precisa da autorização de todo mundo. Falei, isso ninguém nunca vai ver. Não precisa não, que não vai ver. Tá, tudo bem, eticamente não era muito bonito, mas do ponto de vista mesmo jurídico não ia ter problema nenhum. E, de fato, isso foi antes dessa difusão que há na rede social, né? Então, você fazia um trabalho aqui, ninguém via, não tinha esse problema, não sei o quê. Mas, respondendo um pouco a tua pergunta, essa série que eu fiz, o Nós Outros, que são as pessoas atravessando a rua, eu fiz sem autorização de ninguém, porque senão eu não teria feito. Ela não era possível, porque você imagina parar todo mundo que vai atravessar a rua naquele momento e se autoriza aí, já não faz a foto, né? Porque aí a foto não existiria. E eu resolvi arriscar. Falei, eu vou fazer esse trabalho desse jeito e arrisquei. E tem uma coisa que eu acho curiosa, porque essa câmera que eu uso, a Hasselblad, que você usa também, você põe ela no tripé, as pessoas acham que está filmando. Eles, nesse caso, não se incomodavam muito, porque achavam que eu estava fazendo uma reportagem, um filme, um vídeo para televisão das pessoas passando. Elas não sabiam que eu estava fazendo uma fotografia, que depois ia ficar uma coisa grande e tudo mais. Então, assim, quando você está na multidão, eu acho que não há nem a questão do direito, ela é tão clara, e também não há esse incômodo muito grande. Se você individualiza, aí sim a pessoa vai lá e reivindica, ou ela não querer fazer, ou o direito autoral, enfim. Isso é... Agora, medo também de fotografar na cidade, essa coisa de ser perigoso, eu nunca tive isso, não tenho medo nenhum. Não... Com a Hasselblad, no tripé, as pessoas confundiam com o Teodolito, né? E na época do metrô, achavam que eu ia derrubar a casa, né, que eu estava fotografando. Né? Então,
algo parecido acontece agora com o celular. Eu fiz um trabalho na Avenida Paulista, que era fotografar a Avenida Paulista, junto com o José Bacite, um colega nosso maravilhoso, e senti que realmente as pessoas não se importam, porque está todo mundo com o celular virando para lá para cá. Isso com o celular é mais plausível, né? As pessoas aceitam mais. E o celular você ainda pode fazer que você está fazendo uma foto sua e está fazendo a foto do outro. Não, pois é. Várias bandeiras. Isso você pode fazer, você engana todo mundo. Agora, a gente vive numa sociedade onde a insegurança é tal, já aconteceu, e obviamente eu não sou fotógrafo, aliás, não sou fotógrafo ponto, e muito menos como Bob e como Cristiano, mas eu lembro de eu postar no meu Instagram fotos de um prédio que eu gosto, do arquiteto Miguel Badra, aliás, que não é um clássico da arquitetura de São Paulo, edifício cacique. Aquela garagem lá Não, ele está na Bernardino de Campos com a Rua do Paraíso, um prédio de esquina, que eu acho muito legal, muito bonito, não está exatamente em bom estado, mas fui lá e fotografei, e postei no meu Instagram. Eu recebi, no mínimo, umas 4 mensagens bravas da síndica, dizendo que agora o prédio ia ficar inseguro, porque estava no meu Instagram. Aí eu fui obrigado a falar, olha, se alguém quiser assaltar o seu prédio, independe da minha foto, até porque os prédios que sofrem arrastão em São Paulo, normalmente são fortalezas, sem valor arquitetônico algum, e que vão ser assaltados de qualquer maneira. Mas então, essa coisa, ou por exemplo, hotéis em São Paulo, ou restaurantes, que você vê uma pessoa fotografando, e chega o segurança, Man in Black, não pode fotografar. Isso já aconteceu comigo assim, com o celular. Eu falo, gente, a Mona Lisa pode ser fotografada? Não atirar suco de tomate nela, mas se fotografar pode. E aqui tem lugares em São Paulo que os seguranças são instruídos a dizer, não pode. Mas pode. Você diz para ele, não, que imagina, não estou invadindo a sua privacidade, não estou entrando no seu lugar, eu posso fotografar sim. Perguntas para o Bob. Acho que tinha algum aqui. Cadê o microfone? Coisa eu levo lá, hein? Desculpa. Oi, boa tarde. Boa tarde, Bob. Boa tarde, Raul. Me chamo Bia, também sou fotógrafa. E precisava cumprimentar, porque você serve de muita inspiração, assim como o Cristiano também, para a minha fotografia desde sempre. Fotografo na rua, em São Paulo, cresci em São Paulo. E eu gostei muito da comparação que você fez com o escritor e o fotógrafo. Não é minha. E eu queria entender quando você se entendeu fotógrafo. Quando, para você falou, eu sou fotógrafo. Isso é bom, porque na verdade, eu comecei a ser fotógrafo porque meu pai morreu. E eu arrumei um emprego num estúdio de fotografia. Então, eu não era vocacionado para ser fotógrafo. Eu estudava, fazia o colegial, depois tinha 15 anos. E aos 16 eu comecei a trabalhar. Meu pai morreu, eu tinha 15, aos 16 eu comecei a trabalhar. E não foi uma vocação, assim, eu vou ser fotógrafo. Eu fui trabalhar nesse lugar, que era o estúdio da Editora Abril. Quer dizer, toda a minha formação foi feita em estúdio. E, paralelamente a isso, depois eu fui estudar. Entrei na Faculdade de Ciências Sociais, na USP, e fazia paralelamente as duas coisas. Mas eu estava fotógrafo, mas eu não era fotógrafo. Porque aquilo surgiu meio como uma necessidade, como uma contingência, muito mais do que uma vocação. Com o tempo, eu fui me desenvolvendo, enfim, fui trabalhando, tinha um ofício, né? O ofício do fotógrafo, fotografava de urubu a cobra d'água, né? Então, era o que me chamassem para fazer, eu fazia. E fui desenvolvendo o ofício, e desde cedo eu consegui me sustentar com o meu trabalho, né? Então, isso já era em relação aos meus amigos, todos que estavam ainda estudando, eu já era um cara que podia viver do que eu fazia. E aí teve um momento, sei lá, principalmente depois que eu voltei de Nova York, que eu falei, bom, eu agora sou fotógrafo, não estou mais. Eu sou de fato. E aí a fotografia passou a ser uma coisa assim, a minha forma de comunicação mais, digamos assim, mais presente, e me tornei esse que, nem no meu sonho mais mirabolante, eu pensaria que eu poderia me tornar. Não no sentido do sucesso, no sentido das coisas que eu elaborei, que eu pensei, que como eu
como articulou as minhas articulações com o trabalho. Pergunta? Oi. Opa. Aqui. Bob, oi. Oi. Então, primeiro, obrigada por ter essa oportunidade, né? O seu trabalho é realmente incrível. E a minha curiosidade é sobre o corpo. Como é que você se mantém, né, nessa profissão? Porque usa muito o corpo e também só um lado, enfim. Se você já teve alguma questão também física, algum desgaste. Então, essa é a minha pergunta. Mas eu tive quando o meu problema não era o corpo, né? Quer dizer, não era a idade. Eu tive uma hérnia de disco quando eu tinha 28 anos, mas também não foi em função do trabalho. Enfim, o meu trabalho realmente é muito físico, né? O Cristiano sabe disso, a gente tem que acordar cedo, correr atrás das coisas, se movimentar para fazer as fotos. Eu tenho os assistentes que me ajudam bastante, enfim. Hoje em dia eu chego para apertar o botão, mas ainda resta muita coisa física. E eu procuro me manter fisicamente dentro do possível, fazer esporte, enfim, essas coisas que são importantes não só para o trabalho, né? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu tenho uma curiosidade do seu trabalho. Eu perambulo pelo centro da cidade uns 60 anos, pelo menos. Mas a gente, quando perambula no centro, você tem os seus olhos só no horizonte direto. E uma noite eu fui fazer uma reflexão sobre o centro de São Paulo, perambulei olhando para cima. Fiquei 2 horas e com dor no pescoço. Eu pergunto para você, o seu trabalho é o conjunto do prédio ou você vai buscar aqueles detalhes riquíssimos e belos que você encontra naqueles prédios antigos ali do centro? E mais aí é uma curiosidade. Você falou que você anda com seu celular tirando fotos. E eu pergunto, um grande artista como você faz selfie? Bom, eu faço selfie, mas é muito... Não é selfiezinha, não. Sem abuso. Eu faço selfie bem elaboradinho, assim, para ficar bonito na foto. Ou alguém que está comigo faz, enfim. Esse é um... O outro, eu não sei te dizer o que eu procuro. Às vezes eu não procuro nada, é uma coisa mais instintiva. Eu não saio com um objetivo assim muito definido, a não ser que me chamem para fazer alguma coisa específica. Aí sim eu vou procurar. Então, existe uma variação nas minhas coisas entre essa coisa do detalhe, essa foto da Galeria Presidente, que é uma coisa do detalhe, essa foto do Copan, que é uma foto mais ampla, né, aberta, mas que ela tem tanta qualidade que se você chegar nela você vê os detalhes. E tem momentos que você fala, bom, isso aqui é um detalhe interessante, tem a geometria, os padrões, as texturas, tudo isso é uma misturada toda aqui que vai na minha cabeça e, enfim, eu olho através da câmera fazendo isso. Mas como a pergunta dele é excelente, quero aproveitar. Muitos paulistanos conhecem a cidade da janelinha do carro. Isso, se olharem fora da janelinha, porque estou acompanhando, então eu vejo muita gente andar sempre numa mesma avenida e falar, nunca reparei aquele prédio, etc. Ele falou como quem caminha no centro, você olhar o térreo. No seu caso, ainda aproveitando a pergunta dele, você é de primeiro aí fazer o escrutínio do prédio inteiro até achar algo que te atraia? Como é a tua visão nessa hora? Sim, eu olho para cima, olho para baixo, olho para o lado, falo assim, olha que foto interessante. Às vezes eu perco as fotos, né? Porque aquilo é só aquele momento, e eu não estou com nada, nem celular, nem coisa nenhuma. Então, eu falo, perdi uma foto, perdi muitas fotos já.
e que seriam hoje muito interessantes. Mas não tem eu olho para cima, para baixo, para o lado, para frente. Alguém mais? Opa, perdão. Oi, eu sou a Luli. A Luli foi quem produziu todo esse trabalho dos africanos. Ela que trouxe para mim todas essas pessoas que a gente fotografou. Ela que encontrou, que procurou, que achou. E ainda está em cartaz, né? Ainda está em cartaz então, até março. Olha, programaço até março e lá no Museu da Imigração, na Moca. Isso, era exatamente isso que eu ia comentar. Convidar todo mundo. Museu da Imigração até dia 12 de março. De terça a domingo, no Museu da Imigração, que fica a 200 metros do metrô Moca, dá para ir a pé. No final de semana tem passeio de trem. E é uma experiência, o museu é lindo e a exposição está maravilhosa. Mas tem um detalhe, nesse processo a gente teve pandemia e eu acabei encontrando o Bob também, a gente também não se conhecia de fato. E 5 anos. Então, ele fala que ele é empurrado, que ele vai ao sabor e tal. Mas, na verdade, eu acho que o Bob é um cara aberto, atento e generoso. E tem um cabedal de conhecimento, assim, é impressionante. Você conversa com ele sobre tudo, ele sabe de tudo, ele liga tudo. E, assim, são 43 personagens de 21 países. Eu acompanhei praticamente 80% de todas essas fotos. Ele sabia sobre cada país, ele recebia essas pessoas que são das mais diversas posturas, profissões e classes sociais, de uma maneira que, em 3 frases, eles já eram amigos de infância. Então, daí, eu acho que é a mágica do olhar azul e caloroso do Bob. Obrigado. Não mereço isso. Vou encerrar, né? E tem um outro detalhe, a modéstia, né? A modéstia. Gente, estamos já quase encerrando. Qual seria aí as 2 últimas perguntas? Aqui, ele levantou o braço lá do início. Boa tarde. Primeiramente, prazer estar aqui. Sou Leonardo. Bob, eu queria te fazer uma pergunta como uma pessoa que vive a cidade de fato, exposto muitas vezes para receber o que essa cidade dá e todas as cidades que você passa. Eu queria te perguntar qual é a coisa que você viu durante todos esses anos de carreira que você mais, que digamos que foi a coisa mais inesperada, que você mais ficou chocado e que você menos esperava ver na cidade de São Paulo, que você pensa assim, que não fosse algo que você encontraria por aqui, por exemplo? Eu acho que a transformação do centro, porque quando eu era menino, eu ia para o centro, meus pais chamavam de cidade. Nós vamos para a cidade. Se falava assim, né? Isso aqui é na cidade, isso aqui não é... E era um lugar muito auspicioso para se... né? Tinha aquela salada paulista que eu ia comer, o alfaiate do meu pai era na Barão de Itapetininga, que era um lugar, era a rua chique da cidade, o mapping, todas essas coisas eram marcos de uma vida muito diferente do que ele se tornou, entendeu? Eu, quando eu volto para lá, assim, apesar, enfim, tem coisas muito legais e tudo, mas é muito triste, né? Então, eu acho que essa é a grande transformação visível, assim, obviamente teve muitas outras, enfim, mas essa é uma... E a outra que é relativa a mim mesmo, que é contígua a onde eu moro, contígua onde eu moro, é o Pacaembu, lá, eu não sei o que eles estão fazendo, aquilo me preocupa muito, porque eles destruíram tudo para, não sei se vão reconstruir ou não. Então, essa é uma... Eu usava muito o estádio para fazer esporte em tudo, e agora está um pouco bloqueado. Última pergunta. Oi, Bob. Boa tarde. Boa tarde. Eu, na década de 90, eu era office boy e trabalhava na Canon, né, na época.
E tive contato com todas as câmeras ali, né? E pelo seu sorriso, acho que você usava Nikon. Usava Nikon. Percebi. Pelo sorriso, era concorrente. Hoje eu uso Canon. Isso. E era engraçado, né? Tipo, para quem estava de fora, né, o mundo da fotografia era uma coisa bem banal, né? Para quem está no meio, realmente tem várias particularidades. Então ali eu era office boy na época, né? Então fazendo um paralelo, duas profissões que eu tive contato lá, uma morreu. Office boy hoje, com os meios de pagamentos, com motoboy, não existe mais, né? Eu fui office boy também. Então. Mas a minha pergunta é, né? Eu lembro que na transição 95, 96, tá? O grande auge das máquinas era o autofoco, né? Que não era todo mundo que sabia, né, enquadrar bonitinho, usar o prisma, usar tudo que a fotografia, né, ensina. E a gente fazia... E como tinha essa questão de tirar foto, revelar, para depois ver como ficou o resultado, e lá era uma assistência técnica, né? Então, as câmeras chegavam, a gente consertava, e aí o meu antigo chefe, ele fazia um festival. Ele dava uma câmera para cada office boy, que tinha que sair para a rua e tirar fotos, né? Legal. E no final do ano ele fazia exposição na Conselheiro Estupriniano. Aí ele dava missões. E eu, né, não, gente, não é meme, não é nada. Um dia ele deu uma missão, ele pegou e falou, vai para as ruas e tira foto de baixinho careca. Beleza, então saíram os office boys e tal, e eu, né, sem saber, fui saber depois que a foto foi revelada, eu tirei do Geronson. Que ele tinha uma loja ali na Conselheiro e tal. Enfim, aí é o que você falou, né? Antigamente o pessoal sentia prazer, né, em tirar foto. Hoje em dia, com esse negócio de direitos autorais, né, de tudo, como isso impacta hoje a vida do fotógrafo? Bom, acho que eu meio respondi isso antes, né? Eu acho que o fato de... A tua pergunta é sobre o quê mesmo? Como impacta o seu trabalho, né? Essa coisa de processos, direitos autorais, etc. Lógico que impacta. Assim, você toma esse cuidado. Mesmo na escolha das fotos aqui, a gente tinha outras fotos que apareciam as pessoas muito claramente, assim. Aí a gente falou, não vamos botar essa, vamos botar outra. Essa tem problema de direito. O Guilherme é curador do MASP. E ele diz que lá eles não aceitam de forma alguma nenhuma foto que não tenha autorização de quem está na foto. Já fiz coisas para outros museus, para outras coisas, que ninguém me pediu nada, enfim, mas eu era o responsável se houvesse algum tipo de processo. Mas eu evito, enfim, é um problema, isso é um problema. Eu prefiro levar uma carta de autorização. Se é um grupo pequeno, se são pessoas que têm a disponibilidade, eu levo uma produtora junto comigo com um pedido de autorização e a gente vai pedindo as autorizações todas. Se a pessoa quiser cachê, enfim, aí, se for um trabalho comercial, aí obviamente tem cachê. Se não for, aí a gente ou desiste da pessoa, ou enfim. Sua próxima exposição na Tailândia, a gente não pede então os direitos para ninguém. Gente, um aplauso gigantesco para o Bob. Obrigado, hein? Obrigado pela presença. Que é isso, gente. Ok, obrigado, agradeço o convite para fazer essa exposição, essa conversa com o Raul, que é uma pessoa que eu admiro muito, já acompanho todos São Paulo nas alturas, e o programa dele na CBN é diário, porque eu ouço sempre, e, enfim, muito obrigado aí. Estou vendo presença ilustre do meu amigo Cristiano Mascaro, Tuca Rainés, Ney Haddad.
enfim, estelar essa plateia. Valeu.